Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje vamos conhecer 5 espécies de codornas. Número 1. Codorna chinesa. A Coturnix chinensis, popularmente conhecida como codorna chinesa ou codorna anã, é uma das menores espécies de codornas do mundo. Ela pertence à família Phasenidae, sendo nativa da Ásia, mais especificamente das regiões sudeste do continente, incluindo a China, Índia, Filipinas e até a Austrália. A Coturnix chinensis tem suas raízes em habitats quentes e úmidos, como campos abertos, pastagens e florestas subtropicais, onde se adaptou muito bem às variações climáticas. Embora tenha origem no sudeste da Ásia, essa espécie foi amplamente disseminada por criadores ao redor do mundo devido ao seu porte pequeno e temperamento dócil, tornando-a popular tanto em criações comerciais quanto como ave ornamental. Esta codorna se destaca pelo seu tamanho diminuto, medindo entre 12 a 14 centímetros de comprimento e pesando em média entre 30 a 40 gramas. Suas cores variam conforme o sexo e a variedade, sendo que os machos tendem a ter coloração mais vibrante, com peito azulado e manchas escuras na face, enquanto as fêmeas são geralmente mais discretas, com uma plumagem marrom ou cinza, ideal para camuflagem. Outro aspecto interessante é seu comportamento social. Elas são aves tímidas e preferem viver em grupos, adaptando-se facilmente a ambientes fechados, como gaiolas e viveiros. Devido ao seu tamanho reduzido, a Coturnix chinensis consome pouca ração e ocupa menos espaço, sendo uma ótima opção para criadores que possuem pouco espaço. Em termos de produtividade, a Coturnix chinensis é conhecida principalmente pela produção de ovos pequenos, que pesam entre 3 a 4 gramas cada. A Coturnix chinensis põe entre 5 a 13 ovos, que são incubados durante aproximadamente 19 dias. Em relação à carne, devido ao seu porte pequeno, a Coturnix chinensis não é amplamente explorada para consumo, sendo mais utilizada para fins ornamentais ou na reprodução de outras aves. No entanto, sua criação é valorizada por ser de fácil manejo, baixo custo e alta adaptabilidade em ambientes domésticos. A Coturnix chinensis, apesar de seu pequeno tamanho, se destaca por sua beleza, facilidade de criação e capacidade produtiva, mesmo que modesta em comparação a outras codornas. Seja para ornamentação, hobby ou produção de ovos, essa espécie oferece diversas vantagens para criadores de aves exóticas. Número 2. Codorna japonica. A Coturnix japonica, também conhecida como codorna japonesa, é uma das espécies mais populares de codornas no mundo. Sua origem, características físicas e capacidade produtiva fazem dela uma ave de grande importância tanto para a criação comercial quanto para a pesquisa científica. Ela é especialmente valorizada pela produção de ovos e carne, além de ser amplamente utilizada em estudos de genética e biologia reprodutiva. A Coturnix japonica é nativa do leste asiático, com presença marcante no Japão, China e na Península Coreana. A domesticação dessa espécie começou há séculos no Japão, onde foi selecionada para a produção de carne e ovos, além de ser criada como ave ornamental. Sua versatilidade e facilidade de manejo levaram à disseminação da espécie por várias regiões do mundo, tornando-a uma das principais aves utilizadas na avicultura. A codorna japonesa é uma ave de pequeno porte, medindo cerca de 15 a 20 centímetros de comprimento e pesando entre 100 a 150 gramas. Ela possui plumagem em tons de marrom, com manchas pretas e douradas que ajudam na camuflagem em ambiente natural. Machos e fêmeas podem ser diferenciados pelo peito. Os machos apresentam um peito mais avermelhado, enquanto as fêmeas possuem uma coloração mais cinza clara e manchas pretas. Essas aves são conhecidas por seu comportamento calmo e por se adaptarem bem à criação em cativeiro. A Coturnix japonica é capaz de se reproduzir rapidamente, o que a torna uma espécie ideal para criações em grande escala. Ela também é resistente a diversas condições climáticas, podendo ser criada em diferentes regiões do mundo. A Coturnix japonica é extremamente produtiva em termos de postura. Uma fêmea adulta pode produzir entre 250 a 300 ovos por ano, com cada ovo pesando cerca de 10 a 12 gramas. Os ovos de codorna japonesa são muito apreciados na culinária, tanto pelo sabor quanto pelas suas propriedades nutricionais. São ricos em proteínas e vitaminas, além de terem uma casca fina e manchada de marrom. Em cativeiro, a produção de ovos pode ser otimizada com condições ideais de manejo, como controle de temperatura e iluminação, permitindo que as codornas continuem a postura durante o ano todo, independentemente da estação. Além de sua alta produção de ovos, a Coturnix japonica também é criada para a produção de carne. Apesar de seu pequeno porte, sua carne é valorizada pelo sabor suave e baixo teor de gordura, sendo usada em diversos pratos gourmet.
A codorna japonesa atinge peso ideal para abate em cerca de 6 a 8 semanas, tornando-a uma espécie de rápido ciclo produtivo. A Coturnix japonica é uma ave versátil e altamente produtiva, sendo uma das principais espécies de codorna criadas comercialmente em todo o mundo. Sua capacidade de produzir uma grande quantidade de ovos e sua carne de alta qualidade tornam essa codorna uma escolha ideal para criadores e consumidores. Além disso, sua docilidade e fácil manejo a tornam uma excelente ave para projetos de reprodução e pesquisa científica. Número 3. Codorna europeia. A Coturnix coturnix, também conhecida como codorna europeia, é uma das espécies mais antigas de codornas domesticadas, sendo encontrada em diversas partes do mundo. Essa ave é famosa por seu comportamento migratório e por seu papel histórico na alimentação humana. A codorna europeia é valorizada tanto pela produção de carne quanto por sua capacidade reprodutiva. A Coturnix coturnix é nativa da Europa, Ásia e Norte da África. Essa espécie tem uma característica migratória marcante, deslocando-se sazonalmente entre a Europa e a África em busca de climas mais amenos. Ela é conhecida por ser a única espécie de codorna verdadeiramente migratória, viajando longas distâncias para escapar do inverno rigoroso. Foi amplamente domesticada ao longo da história, sendo uma fonte importante de alimento para várias culturas. Atualmente, além de sua distribuição natural, a Coturnix coturnix é criada em muitas regiões ao redor do mundo, adaptando-se bem a ambientes controlados e a diferentes climas. A Coturnix coturnix é uma ave de pequeno porte, com comprimento variando entre 16 a 20 centímetros e peso médio de 100 a 140 gramas. Sua plumagem é predominantemente marrom, com listras e manchas claras que lhe conferem um padrão de camuflagem eficaz, especialmente em ambientes de pastagem e campos abertos. Essa coloração ajuda a se proteger de predadores enquanto forrageia no chão. Machos e fêmeas são visualmente semelhantes, embora os machos possuam um colar preto em torno da garganta que pode ajudar a diferenciá-los das fêmeas. Essas codornas são aves rápidas, preferindo correr e se esconder em vez de voar quando se sentem ameaçadas, embora tenham capacidade de voo para curtas distâncias, característica essencial para sua migração. A Coturnix coturnix não é tão intensivamente produtiva quanto a Coturnix japonica, mas ainda assim é capaz de produzir uma quantidade significativa de ovos. Uma fêmea pode botar entre 150 a 200 ovos por ano em condições ideais de manejo. Os ovos são pequenos, com casca manchada, pesando em média entre 10 a 11 gramas. Eles são muito apreciados na culinária e podem ser usados de forma semelhante aos ovos de outras espécies de codornas, sendo ricos em nutrientes como proteínas, ferro e vitaminas. A carne da Coturnix coturnix é bastante valorizada, especialmente em regiões da Europa e do Oriente Médio, onde é consumida há séculos. Sua carne é magra e macia, com sabor delicado, sendo frequentemente utilizada em pratos tradicionais e gourmet. A codorna europeia é criada em cativeiro para abate, atingindo o peso ideal para o consumo em cerca de 7 a 8 semanas de idade. Embora seu tamanho seja pequeno, a qualidade de sua carne é um atrativo para criadores e consumidores. Um dos aspectos mais notáveis da Coturnix coturnix é sua migração sazonal. Durante o outono, essas codornas se deslocam da Europa e da Ásia para o norte da África, onde passam os meses de inverno, retornando às suas áreas de reprodução na primavera. Este comportamento migratório influencia seu ciclo reprodutivo, com a postura de ovos ocorrendo principalmente durante os meses mais quentes, quando as condições são ideais para a criação de filhotes. Em cativeiro, essas codornas podem se adaptar bem, mas o controle de luz e temperatura é fundamental para estimular sua reprodução contínua, já que seu ciclo natural está ligado às mudanças sazonais. Número 4. Codorna arlequim, Coturnix delegordiae. A Coturnix delegordiae, comumente conhecida como codorna arlequim, é uma espécie de codorna amplamente distribuída em várias partes da África e de algumas regiões da Ásia. Sua adaptabilidade a diferentes habitats e suas características físicas a tornam uma espécie interessante tanto para observação quanto para a criação. Embora menos conhecida que outras espécies de codornas, como a Coturnix japonica, a Coturnix delegordiae desempenha um papel importante em seus ecossistemas e também tem potencial em criações comerciais. A Coturnix delegordiae é nativa da África subsaariana, sendo encontrada em uma ampla faixa do continente, desde áreas do sul do Saara até a África do Sul. Também pode ser encontrada em partes do Sudeste Asiático e em Madagascar. Essa espécie próspera em ambientes de savana, prados abertos e campos de cultivo, adaptando-se bem a áreas com vegetação rasteira e solo fértil. O nome da espécie é uma homenagem ao explorador francês Jules P. Delegorde, que contribuiu para a exploração e catalogação de diversas espécies africanas.
Sua distribuição é vasta, o que demonstra sua capacidade de adaptação a uma ampla gama de condições ambientais. A Coturnix delegorguei é uma codorna de porte médio, medindo entre 16 a 18 centímetros de comprimento e pesando entre 70 a 120 gramas. Essa espécie possui patas fortes e é extremamente ágil, preferindo correr quando se sente ameaçada, como a maioria das codornas. Seu voo é rápido, mas geralmente é curto e utilizado apenas como último recurso em caso de perigo. A Coturnix delegorguei, em estado selvagem, possui uma produção de ovos relativamente modesta, adaptada aos ciclos naturais. Em cativeiro, com as condições ideais, essa espécie pode produzir entre 100 a 150 ovos por ano. Os ovos são pequenos, pesando em média 8 a 10 gramas, com casca manchada de marrom. Embora a Coturnix delegorguei não seja tão produtiva quanto a Coturnix japonica, seus ovos são altamente nutritivos e apreciados em algumas culturas africanas e asiáticas. Na natureza, a Coturnix delegorguei é uma espécie sazonal, com a reprodução ocorrendo principalmente durante as estações chuvosas, quando há uma maior abundância de alimento e as condições são ideais para a criação dos filhotes. Ela constrói seus ninhos no solo, entre a vegetação densa, onde a fêmea coloca de 5 a 9 ovos. O período de incubação dura em torno de 16 a 18 dias, após o qual os filhotes nascem totalmente cobertos de penas e prontos para seguir os pais em busca de alimento. Número 5. Codorna harém, Coturnix coromandelica. A Coturnix coromandelica, conhecida como codorna harém, codorna black-breasted, codorna da chuva indiana ou codorna coturnice indiana, é uma espécie nativa da Índia e de outras regiões do sul da Ásia. Ela recebe seu nome popular por ser mais visível e ativa durante a temporada das monções, quando as condições climáticas favorecem sua reprodução. Esta ave é importante em seu habitat natural e também possui um valor considerável na criação em cativeiro, especialmente para a produção de carne. A Coturnix coromandelica é nativa de regiões da Índia, Paquistão, Sri Lanka e outras áreas adjacentes no sul da Ásia. Ela habita principalmente campos abertos, pastagens e áreas de cultivo, preferindo locais com vegetação densa, que proporcionam abrigo e boas condições para forragear no solo. Como seu nome sugere, é frequentemente associada à região de Coromandel, na costa leste da Índia, onde é bastante comum. A Coturnix coromandelica é uma codorna de tamanho pequeno a médio, com comprimento variando entre 15 a 18 centímetros e peso de 80 a 120 gramas. A plumagem dos machos é mais marcante, com peito castanho e manchas negras, enquanto as fêmeas têm uma aparência mais apagada, com plumagem em tons de marrom e bege, ideal para camuflagem no solo. As codornas da chuva são aves terrestres, como outras espécies do gênero Coturnix, e preferem correr do que voar em situações de perigo. No entanto, em voos curtos, são rápidas e ágeis, especialmente quando se deslocam entre áreas com vegetação densa. A Coturnix coromandelica, apesar de ser uma ave produtiva, não é intensivamente criada para a postura de ovos como a Coturnix japonica. Em ambientes naturais e semicativeiro, a produção anual de ovos gira em torno de 100 a 150 ovos, que são relativamente pequenos, com 8 a 10 gramas cada, e possuem uma casca de coloração bege ou marrom com manchas mais escuras. Os ovos são altamente nutritivos, ricos em proteínas e minerais, sendo consumidos em algumas regiões do sul da Ásia. Entretanto, devido ao foco maior na criação para a carne, a Coturnix coromandelica é mais conhecida por esse aspecto do que pela produção de ovos. A Coturnix coromandelica é uma espécie bem apreciada pela qualidade de sua carne, sendo frequentemente criada para esse fim. Sua carne é considerada macia, com um sabor delicado, semelhante ao de outras espécies de codornas. A ave atinge o peso ideal para abate em torno de 8 a 10 semanas, o que faz dela uma opção viável para criadores que buscam uma codorna de crescimento rápido e com carne de alta qualidade. Na natureza, o ciclo reprodutivo da Coturnix coromandelica está intimamente ligado às monções, período em que há uma maior disponibilidade de alimento e condições favoráveis para a criação dos filhotes. Os ninhos são construídos no solo, onde a fêmea põe entre 5 a 8 ovos. A incubação dura cerca de 16 a 18 dias, e os filhotes nascem prontos para seguir a mãe e forragear em busca de alimentos, como sementes e pequenos insetos. Essa espécie é notoriamente gregária durante a época de reprodução, formando grupos que ajudam a proteger as crias de predadores e a maximizar as chances de sobrevivência.